Agora está indo. Muito bem. Pronto. Conseguem visualizar agora? Então. Itrion, sejam muito bem-vindos a Itrion. Gratidão. Oi, Mari, tudo bem? Cíntia, tudo bem, você? Tudo bem, tudo bem. Mais um encontro. Vamos ver o que nos reserva. A Itrion, eu já trouxe aqui uma imagem dele já modificada, onde ele está entrando em comunhão com mais duas ferramentas que eu tinha, ou que eu ainda tenho, na verdade, que é uma da vida e a quadrinidade dos corpos, que é sobre o conteúdo sobre o curador. Então ele junta aqui as duas informações. Então nós temos Nitrium, um conglomerado de 3 mapas, em que a gente vai começar a utilizar agora dentro da trama dos afetos, porque está tudo interligado. Então, uma vez que nós temos a trama falando sobre os nossos sínases, sobre as nossas sínases, falando também sobre o tempo, falando sobre os ciclos, falando sobre bússolas, inteligências. E aí, como eu trouxe o mapa da vida integrado, então nós vamos trabalhar dentro dele todos os ciclos, todas as bússolas, as inteligências, domínios, ânimos, esferas, enfim. Então tem bastante coisa para que a gente possa observar e entender tudo isso como ferramentas que facilitam a nossa observação das nossas experiências. Então a base inicial de Itrium vai ser essa, sempre falando sobre atemporal, presente, passado e futuro, e nos trazendo aí o conceito de equilíbrio, simbiose, harmonia e criação, sobre harmonia. É isso, enfim. Não lembro mais a ordem. É a ordem que tem. Então, muito bem. Eu não sei. Nossa, não tenho conexão nenhuma. Não sei nem o que falar. Ah, então, como a gente pode observar dentro de Ethereum, a gente trazendo então a 3D, falando sobre desejo, definição e decisão. Como isso influencia no nosso dia a dia, olhando através de Ethereum? A gente percebe que na linha, vocês conseguem verificar o movimento do meu mouse ou não? Eu não vejo mal. Não? Que documento? Então eu vou fazer aqui, ó. Agora vocês viram esse traçado horrível que eu fiz. Sim. Certo. Esse traçado aqui tem uma linha aí, não sei se vocês conseguem observar, que existe uma linha. Sim. E aqui existe uma outra linha. Conseguem visualizar? Bem pequenininha aqui. Sim. Muito bem. O que acontece aqui, ó? Deixa eu marcar. Aqui, assim, ó, nessa posição tem uma linha. Certo? Então, o que significa? São as conexões. Então, quando a gente observa desejo, definição e decisão, eles influenciam no que na nossa vida? Eles vão influenciar na consciencialidade. Onde que está a consciencialidade? Está entre meu passado e meu futuro. Então, tem um passado, um presente e um futuro. E ele interfere também nas nossas simbioses, interfere nas nossas criações. Então, quando a gente observa esse traçado, o que eu desejo na minha vida
ele define como que eu acesso o meu passado, como eu crio o meu futuro, como eu vivo o meu presente, como eu me conecto com as pessoas, porque a parte de simbiose, ele fala sobre conexão, não só como pessoas, mas com pessoas, com informações, com ambientes, com os genes que a gente traz. Então, qual é a parte dos genes que eu quero absorver da minha família? Qual a parte dos genes que eu quero que evidencie na minha vida? Isso tudo vai estar relacionado ao quê? Aos desejos, às definições que eu dou e às decisões que eu tomo. Então, uma vez que eu tenho, qual é o meu desejo de vida? Ou qual é o meu desejo dentro dessa experiência? Eu posso utilizar isso, a 3D, em duas situações, assim como eu posso utilizar a AIA em duas situações. Que é uma já pré-definição macro, uma pré-definição macro, e uma pré-definição da experiência. Conforme eu vou experienciando, eu tenho a possibilidade de questionar. Qual é o desejo que eu tenho dentro dessa experiência? Qual é a definição que eu dou para essa experiência? Qual é a decisão que eu tomo dentro dessa experiência? Só que eu posso também ter isso, uma pré-definição lá atrás. Então, o que que eu tenho como desejo na minha vida? Assim como eu defino em AIA a parte da intenção que eu tenho primordial, que ela já está anexada junto com o propósito, que vai me dar a base para eu utilizar o AIA no meu dia a dia, eu posso utilizar a 3D também como uma base por trás. Qual que é a minha matriz? Então, quais são os desejos que eu tenho na minha vida? Quando a gente fala em desejo, são coisas que eu quero experienciar. Isso é um ajuste fino que é importante a gente trazer na nossa mente, que desejo não tem a ver com conquista. Dentro da Confraria Bahayashi, nós nunca falaremos sobre conquistas. Nós falaremos sempre sobre experiências. Porque a conquista, o que é uma conquista? Ah, comprei um celular. Eu tenho um celular, muito bem. Tá bom, o que eu faço com isso? Não importa. Né? Ou eu tenho um celular, dois celulares, ou a marca do meu celular, ou o que eu. Não importa isso para minha experiência. O que eu conquisto, os meus desejos de conquista, eles são apenas para facilitar a minha experiência. Então, o meu foco não pode ser na conquista, ele tem que ser na experiência. Que tipo de experiência que eu quero criar? Que tipo de ambiente que eu quero viver? Que tipo de relacionamento que eu quero ter? Então, os meus desejos são relacionados às experiências. Eu crio dentro de mim o que eu quero experienciar. E aí isso vem dentro dos desejos. Como que eu desejo que seja o meu relacionamento amoroso, como eu desejo que seja o meu relacionamento profissional, como eu desejo que seja o meu relacionamento comigo, como eu quero me tratar, como eu quero me olhar, como eu quero me perceber, como eu quero me sentir todos os dias. Esse é o primeiro ponto. Porque se não tem nós como um ponto principal, nada funciona. Quando a gente observa aqui dentro de Yttrium, a gente tem o número 1 aqui no centro, não tem, ó? O número 1 no centro dele, ele representa o quê? O eu, o corpo. Então é o seu corpo físico. Tudo está em torno do seu corpo físico. Tudo vai se movimentar em torno do seu corpo físico, quando a gente observa isso dentro de uma experiência na consciencialidade. Eu tenho uma experiência na consciencialidade, como Mateus. Então tudo se volta para onde? Para o meu físico. Sou eu. O meu físico, ele vai demonstrar como que está a minha relação com o meu emocional, a minha relação com o meu mental, a minha relação com o meu energético, a minha relação com o meu espiritual. O físico, ele fala tudo. Ele traz as informações. Então, e por que que ele faz? Porque ele é um receptor de tudo. Ele emana sinais para todas as sínases e ele recebe sinais de todas elas. E ele vai se moldando conforme eu vou me relacionando com as minhas sínases. Se a minha sínase emocional ela está cheia de ruídos,
o que que acontece? O meu corpo, ele vai representar isso de diversas maneiras. E eu vou sentir dores, eu vou sentir conforto, eu vou sentir desempenho muscular, eu vou sentir fraqueza muscular. Tudo o que as minhas sinas estão movimentando, o meu corpo ele vai reproduzir. E ele vai mostrar para o externo, ok? Então, quando a gente fala sobre desejos, qual que é o ponto central que eu tenho que entrar? Eu tenho que ir lá no 1. Qual é o ponto de 1? Eu falo sobre o quê? Eu falo sobre corpo. Então, eu tenho que observar o meu corpo. Qual é o desejo que eu tenho em relação ao meu corpo? Qual é o desejo que eu tenho em relação à minha unidade, unicidade? Eu tenho uma unicidade. Eu sou uma consciência dentro de uma unicidade. Como que eu observo isso? Eu preciso traçar os meus desejos a partir disso. As definições é como o meu desejo vai acontecer. Lembra que lá no primeiro encontro que nós tivemos, no primeiro, segundo encontro, nos primeiros encontros da Bahayashi, a gente fala sobre o que você está pensando, o que você pensa quando você não está pensando em nada. Ou melhor, o que você pensa quando você para de pensar, e no segundo é o que você pulsa quando você não está pensando em nada. O que isso quer dizer? Ele está falando sobre as definições, sobre as pré-definições que nós temos sobre o universo, sobre as coisas, sobre as experiências, sobre as pessoas. Okay? Nessa definição, nesse momento que eu estou criando as minhas definições, eu estou anulando as pré-definições que eu vim acumulando ao longo da vida. As pré-definições são os ruídos das experiências que eu tive ao longo da minha vida. Quando eu começo a criar as minhas definições, então, onde que está o meu desejo? Eu vou olhar vou trazer o desejo na parte do meu relacionamento. Tá bom? Então, se eu não tenho uma definição sobre o que é o meu relacionamento, eu vou ter uma pré-definição sobre o que é o meu relacionamento. A definição é a clareza que eu quero dar no meu relacionamento. Quando eu olho para a minha mãe, quando eu olho para meu pai, quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para qualquer pessoa, ou eu tenho uma pré-definição dela, ou eu tenho uma definição. A definição, eu estou definindo o que eu quero olhar para ele. E dizer, cara, quando eu olho para o meu pai, eu vejo isso daqui nele, ó. E aí eu vou usar o quê? Aya. Atenção. Aonde eu quero colocar a minha atenção no meu relacionamento com o meu pai. A atenção, eu estou definindo ali quais são os pontos importantes para mim. O que de fato importa na minha relação com meu pai. Eu posso ter diversas situações com meu pai. Eu tenho diversos registros. Cada um de nós aqui temos diversos registros de diversas pessoas, principalmente com os nossos pais. Mas a Aya está dizendo, aonde que está a sua atenção? Aonde você quer colocar importância? Aonde você quer colocar foco? Aonde você coloca foco, você amplia aquilo que é importante para você. Então, nesse momento da definição, eu vou lá e busco. Onde está meu foco quando eu penso no meu pai? Está que, sei lá, vamos imaginar que no no normal da minha mente, ela estaria trazendo uma experiência nociva com meu pai. Meu pai me batia. É a primeira coisa que eu lembro. Então tá bom. Aí eu vou buscar. Por que eu estou com essa tensão? Ou, primeiro, né? Para que eu quero alimentar essa tensão? Para que eu quero? O para que ele vai me trazer o quê? O que eu tenho no futuro, o que está criando no futuro com essa informação. Eu vou criar uma experiência futura com meu pai. A partir do quê? A partir dessa informação. Se eu der mais atenção a ela, no sentido de dor, de que ele me bateu, ele me machucou, ele me feriu, ele não foi o pai que eu queria, ele fez diversas coisas na minha vida e que eu acho que são erradas, eu tenho várias marcas. Ok, você está dando o quê?
uma atenção e uma pré-definição sobre o seu próximo encontro com seu pai. Quando você encontrou o seu pai, por mais que você tenta ser educado, por mais que você tenta ser, como fala, acolhedor com seu pai, quais são os códigos que estão lá atrás? De que ele te agrediu, de que ele te machucou. Qual que é a ação do seu ego nesse momento? Reagir. Reagir a partir do quê? A partir das pré-definições que você tem sobre ele. Aonde que estão as pré-definições? Nas atenções que eu dou, nas importâncias, quando eu penso no meu pai. Aquilo vem e eu fortaleço. Então, por mais que eu queira ter uma relação saudável com ele, vai sempre ter uma briga, sempre vai ter um conflito, porque o meu ego, ele vai repulsar a energia que eu não quero. Por quê? Porque ele está me machucando, porque eu estou trazendo na minha mente, estou dando informação para o meu ego de que essa pessoa é nociva para mim, porque ele me machucou, porque ele me feriu. Então, automaticamente, o meu ego, ele vai buscar informações e vai jogar informações na minha mente de que qualquer oportunidade eu tenho que feri-lo também. Eu tenho que afastá-lo de mim. E se eu não consigo afastá-lo, eu tenho que fazer com que o ego dele o afaste de mim. E como que eu vou fazer isso? Criando nele a mesma dor ou uma dor parecida a qual eu tenho como registro. É aí onde começam os conflitos emocionais. Porque eu quero que ele afaste. Se eu não tenho essa capacidade, se eu não tomei a decisão de que eu quero afastá-lo por dependências emocionais que eu tenho, por eu não ter uma boa definição, por eu não ter um desejo definido, por eu não ter, não ter tomado uma decisão, pelo meu AIA não estar certo, o que que acontece? Eu começo a gerar nele qualquer tipo de informação para que o ego dele se afaste ele de mim. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Sim. Então, por que que é importante nós criarmos AIA e 3D com os nossos relacionamentos? Porque nós estamos dizendo para o nosso corpo, para o nosso ego, para a nossa consciência e para as experiências que eu vou desenvolver, quais são os códigos de importância para mim. Então eu seto lá quais são os códigos de importância com o meu pai. Quando eu olho para o meu pai, o que que eu vou falar para ele? O que que importa eu falar com o meu pai? E eu vou trazer um exemplo meu para que vocês possam ter isso como referência. Essa semana, meu pai me mandou uma mensagem. E aí meu pai manda mensagenzinhas de stickzinhos. Ele não manda texto, é só stickzinhos. Legal. Ele foi lá, mandou um stickzinho. Excelente sexta-feira para nós. Aí eu, tá bom. Na hora, me veio assim. Qual é a definição que eu quero ter do meu pai? A minha pré-definição já estava lá de que é uma pessoa fútil, é uma pessoa inútil, é uma pessoa que não me agrega nada, é uma pessoa que não traz nenhum valor para mim. E aí eu peguei e falei assim, cara, mas são essas informações que eu quero ter sobre o meu pai? Por que que eu estou alimentando essas pré-definições? Porque eu tive um momento em que eu percebi que as mensagens que ele me mandava gerou esse sentimento em mim. Legal. E por que que eu quis dar atenção a isso? Porque eu não tive uma relação com meu pai no passado. E aí eu falo, então, para que eu quero manter esta informação como evidência? É o tipo de relação que eu quero continuar tendo com meu pai? Ou é o tipo de experiência que eu quero continuar tendo com meu pai? Uma experiência de não relação, de não conexão? Não, não é. É o contrário disso. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que anular a pré-definição que eu tenho sobre ele. Eu tenho que ignorar essa informação e falar para minha mente: meu pai não é isso daqui que foi definido. E eu vou dar agora a definição para ele. Meu pai é uma pessoa presente.
Meu pai é uma pessoa que eu conheço, meu pai é uma pessoa que eu me conecto, meu pai é uma pessoa com quem eu converso, meu pai é uma pessoa com quem eu posso me desabafar, meu pai é uma pessoa com quem eu posso buscar conselhos. E eu criei a definição sobre o relacionamento que eu quero ter com meu pai. Certo? Baseado no quê? Num desejo que eu tenho. Qual é o desejo que eu tenho? De ter uma experiência diferente com ele do que essas experiências que eu vim tendo na minha vida. Criei as definições sobre isso e eu tomei uma decisão. Qual é a decisão? Eu vou agir diferente com meu pai, eu vou agir de acordo com as definições que eu estou dando, não de acordo com as pré-definições que eu tinha sobre ele. Mandei uma mensagem para ele, dizendo: pai, de acordo com as nossas experiências, de acordo com a nossa história, eu percebo que o nosso relacionamento se tornou muito superficial. E eu gostaria que que o nosso relacionamento fosse mais profundo. Então, fala para mim, quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Quem é você? Eu sei que existe uma pessoa por trás desses sticks, por trás dessa superficialidade que não está se mostrando, e eu gostaria de... Quem é você? Você pode falar para mim? Então eu tomei uma decisão. Então você percebe como funciona a 3D? Como eu utilizei o 3D, como eu utilizei o Aya dentro de uma experiência que eu tive, uma experiência pequena com meu pai. Ele me mandou uma mensagenzinha. Só que aquela mensagenzinha, ela acionou uma série de coisas, uma série de tramas dentro de mim que podem me levar para uma coisa muito boa ou podem me levar para uma coisa muito ruim. Ou podem me manter dentro de uma experiência ruim interna. E que quando eu encontrar novamente ele, ou quando ele me mandar uma nova mensagem, ou quando eu estiver no meu dia a dia e eu fui lá e eu buscar, nossa, eu não tenho nada agora para fazer, não estou dando importância a nada assim específico. Sobre o que eu quero pensar? Ele não vai vir na minha mente se ele tivesse ainda na zona de uma pessoa insignificante. Ele não apareceria na minha mente, na minha emoção, no meu campo, como uma pessoa que seria importante mandar uma mensagem, perguntar como que você tá, como que foi sua semana, como que foi seu dia. E aí eu fui e modifiquei a definição. Quando eu modifico a definição e eu crio a minha 3D com ele, o que que eu estou fazendo? Eu estou modificando as minhas experiências futuras. Quando eu não estou pensando em nada, o que que pulsa dentro de mim? Pulsou o quê? Meu pai é importante para mim. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Eu mudei um comportamento que eu tenho com relação a ele. E esse comportamento que eu mudei não foi agora, foi um comportamento no futuro. Então eu acionei o futuro e eu já determinei que quando eu pensar nele, eu vou ter um pensamento diferente. Automaticamente eu modifico o meu estado atual. Eu modifico a minha presença, como eu estou vivendo no meu presente. Então, quando a gente observa aqui em Yttrium, que a gente tem presente como a parte maior da haste, é o meu presente que eu vou utilizar as simbioses e as criações. Então, são criações, ó, você percebe que a haste da criação e a haste da simbiose, elas são menores em comparação à haste do presente. Então, o que que isso quer dizer? Que para que o presente ocorra, eu necessito das hastes menores, que é a criação e a simbiose. Para que o atemporal ocorra, eu preciso das hastes menores, do equilíbrio e da harmonia. Para que o passado ocorra, eu preciso das hastes menores, da harmonia e da simbiose. E para que o futuro funcione, eu preciso das hastes menores, do equilíbrio e da criação. Quando eu olho para isso e eu falo, cara, no meu presente eu estou criando, onde que eu estou criando? Onde que aconteceu a minha criação dentro desse exemplo que eu dei para vocês? Através do 3D. Na hora que eu defino minha 3D em relação ao meu pai, eu estou criando o meu futuro com ele. E aquilo vai representar aonde? No meu presente. Porque o futuro, ele é uma criação, ele é uma informação que eu estou jogando na minha frequência para que ela reflita no meu presente. Porque o presente, ele necessita do quê? Da criação e da simbiose. Então, eu estou criando hoje algo que vai refletir no meu futuro, mas que está manifestando no meu presente.
E a simbiose, onde que está a simbiose aqui? É a relação com que eu estou criando. Eu estou criando isso com quem? Com o meu pai. Então a simbiose está dizendo com quem que eu estou criando a conexão. Eu estou criando a conexão com meu pai. Através da criação. Qual é a criação? Desejo, definição e decisão. Quando eu fecho essa energia, eu estou acionando automaticamente dentro de mim e dentro da frequência do meu pai as energias que eu quero que ocorram. Quais energias que eu estou utilizando? Eu estou utilizando 3 sínases para que aconteça aqui. Eu estou criando uma sínase 4, que está aqui no presente, ó. Eu tenho o número 4 aqui. O que que ela representa? Ela representa a minha parte energética. Então, toda a minha energia está sendo manifestada no meu presente. É o meu campo astral. O meu campo astral, ele é aquilo que eu estou vibrando no hoje, no meu presente. Eu não vibro isso no futuro, eu não vibro isso no passado. O meu campo astral está sendo agora. É o que eu estou vibrando agora. Então, quando eu olho no 1, 1 está lá no centro. Quando ele joga a energia para o presente, ele está jogando que energia para o presente? Uma energia astral. O que que é energia astral? É a composição da minha sínase emocional, da minha sínase mental, da minha sínase energética, da minha sínase física, que está gerando a minha energia astral. Eu estou vibrando, eu estou pulsando isso. O que que eu pulso? Eu pulso energia no meu presente, que é energia 4, energia astral. Quando eu crio a minha 3D, desejo, definição e decisão, eu estou influenciando, principalmente aqui, ó, na definição. Percebe que tem um tracinho aqui, não tem? Que eu mostrei antes para vocês? Então, a minha definição está interferindo diretamente no meu campo astral. Ele está interferindo diretamente no meu presente. Aquilo que eu defino dentro de mim, ele está interferindo no agora. É o que eu estou vibrando. O que eu defino sobre o meu pai, quando eu falo, nossa, cara, fechei a simbiose com meu pai, criei a 3D dele e defini isso. O que que acontece? O meu campo astral, o que eu começo a pulsar, vai interferir em todas as minhas experiências a partir daquele momento. Todos os homens que passarem por mim, todas as autoridades que passarem por mim. E o que que são autoridades que passarem por mim? Por exemplo, meu chefe, meu supervisor, meu manager, o CEO, não importa. Todas as autoridades que passarem por mim já estão recebendo aquela frequência. Por quê? Porque a autoridade que eu tenho, que é meu pai, foi modificada a definição sobre ele. Quando eu modifico a definição sobre a minha autoridade, que é meu pai, porque isso está dentro de nós. Nós viemos de quem? Nós viemos da frequência do nosso pai e da nossa mãe. Quem são as nossas autoridades primordiais? Nosso pai e nossa mãe. Se a minha definição sobre meu pai e sobre minha mãe é nociva, o que que acontece? Todas as autoridades que eu tenho ao meu redor, eu vou emitir um sinal na minha frequência, no meu pulso astral, de conflito sobre autoridades. E aí eu vou ter conflitos com as minhas autoridades. Eu não vou ter um bom relacionamento com os meus supervisores, eu não vou ter um bom relacionamento com o manager, eu não vou ter com o gerente, eu não vou ter um bom relacionamento com o diretor, eu não vou ter um bom relacionamento com ninguém que represente para mim uma autoridade. Por quê? Porque as autoridades que eu tenho, que é pai e mãe, a minha definição pode estar nociva. Se tiver nociva, eu não vou emitir coisa boa para eles. E não é sobre o que eu estou falando. É postura, é o jeito como eles me observam. Eles olham para mim e falam assim: ah, essa pessoa é isso. Ela já cria uma pré-definição. Qual é a pré-definição dela? É a frequência astral que eu estou emitindo para ela. Ela está percebendo a minha frequência astral e ela já cria uma pré-definição dentro dela. Porque nós todos estamos conectados. E já temos, isso é automático, nosso cérebro já vai lá, pega a informação. O nosso ego, ele é treinadíssimo para criar pré-definições sobre os campos astrais. Então, quando eu modifico o meu campo astral através de uma boa definição da minha 3D, eu estou modificando tudo o modo como as pessoas estão me percebendo, sem que eu abra a boca. Que é o que eu estou pensando quando eu
paro de pensar, ou quando eu não estou pensando em nada. Quando eu não estou pensando em nada, eu vibro o quê? O meu campo astral. E aí, o que que eu estou vibrando no meu campo astral? Define o meu presente. Define as minhas simbioses, que são as minhas relações com os ambientes, com as pessoas, com os animais, com a natureza, com a espiritualidade, com tudo que existe. O modo como eu vou tratar um animal é o modo como eu estou criando a minha definição do meu campo astral. É o que eu estou pulsando, é o que eu estou pensando, ou o que eu estou pulsando. Quando eu paro de pensar e quando eu não penso em nada. Aí é onde está a diferença. Quando eu paro de pensar, o que eu penso quando eu não estou pensando em nada é as pré-definições, eu acesso às pré-definições. O que eu pulso quando eu paro de pensar é o que eu pulso quando eu não me conecto com as pré-definições. E aí eu vou pulsar o quê? Eu vou pulsar as minhas definições. Se eu não tenho definições, o sistema vai fazer o quê? Ele vai buscar as pré-definições. Por isso que é importante nós criarmos a nossa 3D. Eu entender o que, que eu desejo nas minhas relações, quais as definições que eu quero dar para ela e quais são as decisões que eu tomo em relação a isso. As decisões vão definir o meu relacionamento com a pessoa, que tipo de postura que eu devo ter dentro deste relacionamento. O que eu quero agir, como eu quero agir com esta pessoa. Porque não é sobre ela, é sobre mim, é sobre a minha percepção sobre ela. Entende? Ah, mas isso aqui ela poderia mudar, né? Porque, sei lá, o comportamento daquela pessoa é muito legal. Muito bem, mas como eu quero afetá-la a partir do meu afeto? Porque a reação da pessoa vai ser de acordo como ela está sendo afetada a partir do meu afeto. Entende? O meu afeto é onde está o quê? É o meu campo magnético. O que eu estou vibrando no meu campo eletromagnético? No meu campo astral? O que que eu estou vibrando sobre aquela pessoa? Como eu modifico o meu relacionamento com outra pessoa, eu modifico as minhas pré-definições sobre ela. No momento que eu modifico isso, o meu próximo encontro com ela já será diferente. Quando ela lembrar de mim, ela já lembrará coisas diferentes. Ela já aparecerá outros focos na janela de percepção dela. Porque eu estou determinando qual é a atenção que ela vai dar. Quando a pessoa não tem uma atenção definida, ou uma definição sobre nós, o que ela tem, quando ela lembra de nós, é a pré-definição. Quem define a pré-definição? Ou é o ambiente, ou são as experiências que ela teve, ou sou o que eu quero que ela observe. Então, a atenção que eu vou dar para ela, que eu vou falar para ela, ó, olha para isso daqui, é de acordo com o que eu quero definir no meu relacionamento com ela. É como eu observo ela. Então, busca aí. Quais são os relacionamentos que vocês querem fortalecer? Ah, Matheus, eu devo fazer isso com todas as pessoas que eu encontrar? Não. Ou sim. Depende de você. Você quer dar esse tipo de atenção para todas as pessoas? Eu olho para isso, para as pessoas que vão interferir, que têm uma interferência direta na minha vida. Então, e obviamente que o tempo que eu vou dedicar a isso vai ser de acordo com o tempo que eu tenho mais de relação com a pessoa, ou quanto ela influencia a minha vida. Quanto mais influência ela tiver sobre a minha vida, sobre as minhas experiências, mais eu vou dar atenção a isso, mais eu vou criar boas definições. Como que eu começo a criar essas definições e modificá-las? Nos pensamentos do dia a dia. A pessoa passou na minha mente. Qual que é o primeiro pensamento que vem? Segundo, terceiro pensamento sobre a pessoa. Ah, tal pessoa. Nossa, aquela pessoa é chata, né? Na hora eu bloqueio. Na hora eu falo pra minha mente que é chata por quê? Pra que que você tá olhando pra isso? E aí a mente tem que responder. Lembra, quando eu falo no pra quê, automaticamente eu gero um código no meu cérebro. Qual é o código que eu tenho que gerar dentro dele? Ele tem que me dar um resultado. Para quê? É um resultado futuro.
o que ele espera que eu receba no futuro, pensando desse jeito. Quando ele me trouxe a informação, aquela pessoa é chata, eu falo, pra que você tá pensando desse jeito? Você quer receber o que dessa pessoa no futuro? Qual a relação que você quer ter com essa pessoa? Que tipo de relação que você quer manter com ela? Na hora, o cérebro, ele é neutralizado. Por quê? Nós não fomos programados para a guerra. Nós fomos programados para ter coerência harmônica com todo mundo. Inteligência e amor é o nosso princípio. Inteligência e amor é a raiz de tudo. Então, quando a gente coloca num pra quê, qualquer informação que vier na nossa mente que não esteja conectado com inteligência e amor, ele vai neutralizar. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Sim. Compreendem a profundidade disso? A gente está setando na nossa mente qual é a relação que eu tenho com outra pessoa e o que é importante passar na minha mente e parar. Porque o grande lance aqui não é você parar os pensamentos. Ah, eu tenho que parar de pensar nisso. Parar de pensar nisso é você querer quebrar o fluxo. O pensamento ele vai vir, deixa o pensamento passar. Só que questiona, para que você está aqui? Se ele percebe que ele não tem importância dentro o pensamento não tem importância dentro do cérebro, o que acontece? Ele diminui a importância dele. Até que chega uma hora que isso some. Por quê? Porque eu dei um outro significado. E aí, nessa hora, para fortalecer, quando eu pergunto para o cérebro, por que você está dizendo, para que você está colocando essa definição dessa pessoa, o cérebro não vai me trazer nenhuma informação, ele vai querer buscar no porquê, e aí o porquê é um passado, é porque eu tive uma experiência com ela no passado e que definiu isso, aquilo, outro. Eu falo, não me interessa o que você viu no passado, eu quero saber o que você vai ver no futuro. O passado já foi. Então, o que eu vou ver no futuro? O que eu vou ver no futuro é a definição que eu vou dar agora. Então, essa pessoa não é chata. Essa pessoa, ela foi chata comigo dentro de uma experiência. E a partir de agora, quais são os pontos benéficos que eu tenho dessa pessoa? O que eu consigo observar nessa pessoa que são muito legais? Que são o oposto de chatos. E aí eu vou olhar aquela pessoa e eu vou falar assim, essa pessoa ela tem essa característica que é interessante. Então eu vou reforçar isso. E aí na hora eu digo, todas as vezes que eu lembrar dessa pessoa, eu vou lembrar dessa característica dela. Na próxima vez que aquela pessoa passar na frente, o cérebro ele vai voltar onde? Ele vai voltar na coisa ruim. Por quê? Porque eu tenho um registro de experiência com ele, com aquela pessoa, e o registro de experiência tá no meu corpo. O registro de experiência estão nos meus registros. E a minha criação é uma projeção que eu estou fazendo para uma experiência futura. Enquanto eu não tiver essa experiência futura com a pessoa, o cérebro ele vai buscar o quê? Os registros que a gente tem. Então ele vai voltar e aí eu vou reforçar com ele. Essa pessoa não é só chata, essa pessoa é isso daqui. Essa pessoa é legal por causa dessa característica que ela tem. E aí, de novo, eu vou reforçar aquilo. Essa pessoa é legal por causa dessa característica. Quando eu encontrar a pessoa, eu já percebo que a reação com a pessoa comigo já é diferente. E aí eu procuro ter uma relação com a pessoa de prazerosa, de coisas legais, que elimine a chatice, ou elimine o registro que eu tenho sobre aquela pessoa. E aí eu tenho uma experiência nova. Quando eu tenho uma experiência nova, na hora eu olho. Lembra quando a gente é criança e que a gente, quando a gente tá certo das coisas, e fala assim, até como adulto, né, a gente faz isso. A gente olha e fala assim, viu? Eu te disse que eu tava certo. Eu te falei. Quando você quer convencer a outra pessoa e a pessoa fala que você tá errado, você fala, não, mas eu te disse isso. Já passaram por alguma situação dessa na vida? Já, né? É exatamente o que eu uso com o meu cérebro. Eu falo pra ele, viu? Eu te disse. Essa pessoa era legal, cara. Você tá observando coisa errada aí, ó. Olha como essa pessoa é legal. Olha o que essa pessoa fez. Olha como ela é interessante nisso. Olha como ela é interessante naquilo. Por que eu faço isso? Porque eu reforço a minha 3D. Eu reforço o registro que eu quero evidenciar na próxima vez que eu lembrar dessa pessoa. Quando essa pessoa passar na minha mente de novo, ou quando alguém comentar sobre ela de novo, ou por alguma situação ela aparecer no meu campo, o que vai acontecer? Vai vir a última informação e os registros anteriores. Porque vem os dois. Que é a informação, ela é chata, mas a informação ela é muito legal.
E aí eu dou escolha, opa, essa pessoa é muito legal. Quando eu evidencio que eu estou utilizando o AIA, né, que eu dou atenção à coisa boa, o que acontece? Ele fortalece isso e ele enfraquece a informação ruim. E aí ele vai diminuindo a importância das experiências nocivas e vai aumentando, vai dando mais importância às experiências benéficas. E é assim que a gente vai modificando as nossas frequências com as outras pessoas. E doutrinando o nosso cérebro, educando ele a observar, a dar atenção às coisas que realmente importam, que tem a ver com as intenções que eu tenho, com a intenção primordial e com a intenção que eu tenho com aquela pessoa. Se eu tenho uma intenção nociva com alguma pessoa, qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? Cara, eu não quero ter esse tipo de intenção com essa pessoa. Então eu tenho de duas uma. Ou eu mudo a minha intenção com ela, ou eu elimino ela do meu campo. Como que eu elimino ela do meu campo? Olhando para o meu cérebro e falando assim, ó, essa pessoa não tem importância nenhuma para mim. Eu não quero dar atenção nenhuma a ela. Nem de boa, nem de ruim. Porque eu não quero essa pessoa no meu campo. E se essa pessoa passar no meu campo, eu vou tratar como se fosse uma pedra. Porque ela não tem importância para mim. Então não tem por que ela influenciar o meu campo. E por que que eu faço isso, gente? Porque tem pessoas que não gostam da gente. E elas têm o direito disso. Entende? Ela vai olhar pra minha cara e vai falar assim, cara, eu não gosto dessa essa pessoa é chata. E eu não preciso agradar o mundo inteiro. Nós não precisamos agradar a todos. Não precisamos ter amizade com todos. Entende? Então, eu preciso anular essa pessoa da minha vida. Ah, não, mas é que vai ficar lá a frequência e aquela frequência vai ficar rondando em você. Não vai. Por que não vai? Porque eu estou anulando ela de mim. Entende? Essa pessoa passou, eu já tive uma experiência com ela, essa experiência está lá no registro, essa experiência não foi boa, não depende de mim, somente de mim, ter uma experiência boa com ela ou não, e eu não quero ter nenhuma referência disso na minha vida. Porque essa pessoa vai passar por mim, eu vou encontrar com ela, e eu não quero que tenha influência sobre o meu campo energético, então eu vou anulá-la. Todas as vezes que meu cérebro trazer qualquer informação sobre a pessoa, eu anulo, eu jogo ela num campo vazio. Não tem definição nenhuma sobre ela. Não quero ter essa definição sobre a pessoa. Não tem. Ah, mas não tem referência. O que passou, passou. E no futuro, não quero que tenha esse futuro. Ponto. E eu vou afastando a pessoa de mim. Porque eu não estou criando um futuro com ela. Quando eu crio uma definição, na definição eu posso criar quais são as características que eu quero da minha relação com ela, ou quais são as características da não relação que eu quero com ela. E as características da não relação é o vazio. Coloca ela no vazio. Cara, tem muita coisa no universo para ela viver. Ela não precisa de mim para viver, para criar experiência nenhuma. Faz sentido para vocês isso? E eu sei que mexe com um monte de crenças isso, mexe com um monte de situações, de padrões, né, de paradigmas. E é isso aí. Perguntas. Eu não tenho, gratidão. Alguma pergunta, Mari? Não, estava só pensando, né, na interferência, quando eles estão ali na nossa frente, às vezes tiram a gente do sério, que aí, quando vem, né, quando você tá naquela, não significa, não significa, e aí se acontece algo ali que realmente acaba, que interfere. Então, aí a pergunta é: essa pessoa, ela tem uma relação contigo? Você é obrigado a ter uma relação com ela? Porque, por exemplo, se for a minha chefe, eu não tenho como excluí-la do meu campo, entende? Eu não tenho, ela vai passar por mim, ela vai olhar para mim, ela vai interagir com ela e eu vou ter que responder ao meu. Então não tenho como anular, eu tenho que criar uma outra definição sobre ela. Bom, Entendeu? Agora, é uma pessoa que passa por mim, eu trabalho com ela,
ou eu vejo ela na rua, enfim, mas ela não vai interferir em nada no meu trabalho, ela não vai interferir em nada no meu dia a dia. Eu posso colocá-la no vazio. Eu crio ela no meu vazio, acabou. Joga ela aí no vazio, deixa ela, acabou. Ela não tem como me interferir. Agora, eu não posso criar isso com pessoas que têm uma relação direta comigo. Ah, eu não gosto da minha parceira de trabalho, mas eu sou obrigado a olhar para ela e conversar com ela todos os dias. Cara, você vai ter que criar uma relação sobre ela. Entende? Porque você interage Uhum. com ela. Então, é uma experiência necessária para o que você tem como vida. Porque você tomou a decisão de continuar nesse trabalho, não tomou? Uhum. Tomou a decisão de continuar no emprego? Continuou a decisão de continuar nessa profissão? Ou nessa posição no trabalho? Sim. Então tá bom, então você tomou a decisão. Todas as experiências que estão relacionadas a ela, você vai ter que lidar. Então você tem que criar uma definição sobre todas elas. Porque ela vai passar por você e ela vai interferir. Principalmente se é uma pessoa que interfere ali num resultado, numa experiência continuada, ou numa experiência partilhada. Aí a gente olha lá para as 4 fases da experiência: experiência íntima, experiência pessoal, experiência continuada, experiência partilhada. Qual dessas fases que a pessoa vai interferir? Quais são que ela tem conexão com você? Entende? Ah, ela tem na minha parte íntima, então ela vai interferir aonde? Ela vai interferir íntimo, quando eu tô falando íntimo aqui, não é na parte, quando você está sozinho, tá? Ou, porque tem quando fala assim na parte íntima, a gente ou leva na parte da intimidade pessoal, né? Então, eu tenho a minha intimidade e a pessoa tá inferindo, não é isso, tá? Essa parte da intimidade tá aqui no pessoal, ok? Que é a relação que eu tenho com ela. A parte íntima é você com a sua espiritualidade. É você com a sua consciencialidade, é você com a sua consciência. Então, quando eu estou criando, é você dentro das suas cartografias. Ok? Então, intimidade, entenda-se você criando as suas cartografias. Eu estou criando aqui o meu desejo, estou criando minha 3D, estou criando meu Aya, estou utilizando estou criando o meu fluxo de Yttrium. Então, estou criando a minha trama dos afetos. Essa pessoa interfere nessa criação? Interfere. Então, ela está no meu campo íntimo. Entende? Então, por exemplo, a Cíntia. A Cíntia tá no meu campo íntimo. Uhum. Por quê? Porque ela interfere no que eu tô vivendo, no como eu estou observando as coisas. Porque nós temos uma relação muito profunda, entende? Tem coisas que que eu compartilho com ela e que ela compartilha comigo que tá interferindo no meu modo de observar a vida. Entende? Por quê? Porque nós somos referências um para o outro. Então, como nós somos referências um para o outro, automaticamente, tudo que ela falar, eu vou buscar como referência. E tudo que eu falar, ela vai buscar como referência. Nós somos casados, entende? Uhum. Nós decidimos compartilhar a nossa intimidade. E o que é a nossa intimidade? São nossos desejos, nossas definições e nossas decisões. Nós estamos compartilhando isso. Então, ela interfere na minha intimidade. Ok? Meu filho interfere na minha intimidade? Interfere. Por quê? Porque eu decido minha vida baseada nele. Eu tenho as minhas definições baseadas nele. Eu tenho meus desejos baseados nele. Entende? Meu pai e minha mãe interfere? Não. Por quê? Porque eu vou viver minha vida independente do que meu pai está vivendo, independente do que minha mãe está vivendo. Entende? Só que eu preciso entender se de fato eles estão nesse ambiente de interferência ou não. Entende? Se eles estão na minha parte íntima ou na minha parte pessoal. Porque tem pessoas, tem pais que estão na parte íntima das pessoas, mesmo quando elas já são adultas. Porque qualquer coisa que o pai falar, ou que a mãe falar, a pessoa vai trazer para o íntimo dela e vai modificar alguma coisa na vida dela. Como que eu sei as pessoas que estão na minha fase íntima? Eu tenho que entender se elas interferem nos meus desejos, nas minhas definições e nas minhas decisões. Se elas interferem, elas estão na minha fase íntima. Então eu tenho que observá-las. Ah, Matheus, mas eu posso ter meus pais na minha fase íntima? Se fizer sentido para você, ok. Não sou eu que vou definir isso, entende? Eu não tô aqui para dizer você tem que viver isso ou você tem que viver aquilo. Não.
Eu só vou dizer para você como que funciona. E você vai definir se essas pessoas fazem sentido, faz sentido você as terem dentro da sua fase íntima. Ah, faz sentido. Por quê? Porque eu acredito que é importante a decisão da minha mãe. O que minha mãe fala, eu acredito, eu respeito, eu aceito, honro, respeito, e eu quero colocar isso como interferir, como uma pessoa que interfere na minha 3D. Então, tá bom. Faz sentido para você? Te faz bem? Isso faz. Mantém. Não, não faz. Por que não faz? Ou por que faz? Para que faz? E aí lembra o que, para quê, por quê e como. O que minha mãe está falando? Para que ela está falando isso? E aí no para que é o que vai gerar para mim de coisa boa nisso? Vai gerar coisa boa? Não, não vai. Então não me interessa. Eu não quero que ela esteja na minha fase íntima nesse momento. Por quê? Porque o que ela falar vai interferir na minha fase íntima. Então eu não quero, eu vou excluir ela da minha fase íntima, porque eu não quero observar para isso. Por quê? Os paraquês dela não são benéficos para mim. E não é os porquês, porque os porquês já foram, tá lá, deixa lá. Entende? Agora são os praquês. Ó, não, mas Matheus, eu posso utilizar um porquê como para reforçar um para quê? Posso. Para que eu estou mantendo? Porque para que a informação da minha mãe é benéfica para mim? Para que eu possa ter mais discernimento sobre as minhas decisões. Muito bem. Por quê? Porque as referências que ela me deu no passado me ajudaram muito. Então eu estou fortalecendo o meu para quê com baseado no meu porquê. Eu tenho registros e eu quero manter esses registros no meu futuro. Então eu estou unindo para quê com porquê. Tá, e como que eu vou utilizar isso na minha vida? E aí o como eu tenho que definir. Ele vai entrar no meu desejo? Ele vai entrar na minha definição? Ele vai entrar na minha decisão? Como que ele vai entrar? Entenderam isso? Agora, eu posso, nesse sentido, também anular o meu para quê. Ou o meu porquê. Porque eu vou lá e falo assim, para quê? Para que eu tenha melhores decisões na minha vida. Muito bem. Só que, o melhor discernimento sobre as decisões que eu quero ter. Tá bom. Por quê? Porque minha mãe falou isso no passado e é importante para mim, que me ajudou e eu quero manter isso no meu futuro. Aí vem a pergunta, mas ela continua falando sobre isso? Ela continua tendo esse ponto de vista? Ah, não, ela mudou um pouquinho. Então, vale você querer continuar mantendo essa referência do seu passado agora? Você já teve uma referência boa. Guarda isso como um registro bom daquela época e anula a partir de agora. Porque os registros que nós temos no passado, eles não têm que ser anulados na nossa vida. A gente tem que observá-los se eles são benéficos ou não para o momento que nós estamos vivendo. Porque tem momentos, tem coisas que nós ouvimos dos nossos pais que são muito legais até a página 2. Dependendo da experiência que a gente tem, não cabe, aquela experiência não vai encaixar. E eu falo, tá bom, é legal ter isso daqui, ou foi legal, a partir de agora já não está sendo mais legal. Ou nessa experiência que eu estou tendo não está sendo legal. Só que eu tenho uma outra experiência, que é legal eu usar aquilo. Então eu vou começar a filtrar. Eu não tenho que globalizar as informações. Entende? O que eu tenho de informação sobre minha mãe, sobre a experiência que eu tenho com ela, não tem que definir todos os momentos da minha vida. Então, ela pode estar na minha parte íntima em determinadas partes, em determinadas experiências. Outras não. Na parte pessoal, aquela pessoa tem relação comigo na minha pessoalidade. Onde que está a minha pessoalidade aqui, ó? São as experiências que eu tenho no meu dia a dia. Eu interajo com aquela pessoa? Interajo. Então, ela está na minha fase pessoal. Eu interajo com ela. Então, se eu interajo com ela, eu preciso ter uma definição sobre ela. Aí, olha que interessante. Parte continuada. A pessoa estar na sua fase pessoal, ela pode estar na sua fase íntima, e ela pode também estar na sua fase continuada. E ela pode também estar na sua fase partilhada. Ok? Só que a fase continuada pode ser que ela não esteja na sua fase pessoal, pode ser que ela não esteja na sua fase íntima, ou pode ser que ela esteja
no seu núcleo íntimo, e pode ser que ela esteja no seu núcleo pessoal, mas ela não está na sua moral. Pode ser não, que ela esteja ou que ela não esteja. E pode ser que ela esteja na continuada ou não. A continuada é uma ação que a pessoa teve que vai interferir na minha vida, mesmo eu conhecendo ela ou não. Por exemplo, o diretor da sua empresa. De repente, você não conhece o diretor da sua empresa. Você sabe que ele existe, mas você não conhece ele. Ou o CEO. Você sabe que tem um CEO lá na empresa, mas você nunca viu ele. Você nunca interagiu com ele. E provavelmente você nunca vai interagir com ele. Mas o que ele definir lá vai entrar na sua fase continuada. Por quê? Porque a decisão dele vai repercutir através das experiências e vai interferir na minha experiência, mesmo que eu não tenha uma relação pessoal com ele ou uma relação íntima com ele. Mas eu tenho uma relação continuada. Faz sentido? Então, tem momentos em que a gente tem aqui as relações continuadas e que a gente também precisa ter definição. Então, a minha fase continuada aqui, que eu tenho ciência, vem da onde? Cara, o CEO da empresa, eu não tenho relação com ele na minha pessoalidade, não tenho relação com ele na minha intimidade, muito bem. Mas eu tenho ele na continuada, porque ele está definindo coisas lá e que está interferindo na minha vida aqui. Então eu preciso ter uma definição sobre ele. Eu preciso ter uma 3D com ele. Entende? Eu preciso definir qual é o meu desejo com ele, qual é a minha definição com ele, qual é a minha decisão com ele. Na hora que eu defino isso, eu defino já o meu magnetismo em relação àquela pessoa, quando eu encontrá-lo. Ou quando ele for tomar uma decisão sobre alguma coisa na empresa, o meu magnetismo vai influenciar na decisão dele. Porque eu estou me posicionando diante do universo. Eu estou definindo, eu estou criando uma 3D. Eu estou definindo o meu desejo, a minha definição e a minha decisão em relação à continuidade da experiência dele. Então eu vou interferir sobre a decisão dele. É nesse ponto onde entra que eu piro na relação continuada. Por quê? Porque nós conseguimos modificar o que o presidente vai fazer. Se todo mundo começar a criar 3D sobre quem é o presidente, sobre como a gente quer que ele haja, ele vai começar a receber essas influências dentro dele, na vida dele, na experiência dele. Porque nós estamos agindo de forma ativa e não passiva. Eu não estou esperando o movimento dele, a experiência dele, para que eu possa reagir com o que eu vou visualizar. Não, eu estou definindo como eu quero que aconteça para que ele seja influenciado, para que a decisão dele chegue mais de uma maneira, com coerência mais harmônica em relação ao que eu estou querendo. Que é aquele evento que aconteceu, que não tem como provar que é exatamente realidade, mas que o pessoal se reuniu lá por não sei quantos dias, não sei quantas pessoas, todo mundo fazendo meditação e definindo que a guerra terminaria, e aí depois de 3 dias, de fato, a guerra terminou, né? Então... É 3D, desejo, definição, decisão. Eles se reuniram, todos no mesmo desejo, criando definições correlatas e tomando decisões correlatas. Então, a coerência harmônica entre os desejos, definições e decisões foram muito próximos, estavam muito harmônicos. Então, o que acontece? Ele começa a criar essa energia. Porque olha só, gente, quando a gente observa aqui, só para finalizar então hoje, a gente observa que a gente tem decisão, definição, desejo, que pega desde o passado até o futuro, nós estamos projetando a energia na nossa consciencialidade. Só que essa energia, ela está indo para onde? Ela está indo para o atemporal, ela está indo também para o equilíbrio, ela está indo para a harmonia. A harmonia, quando a gente fala em coerência harmônica, nós estamos falando sobre uma relação entre equilíbrio e harmonia. Eu tenho o equilíbrio e a harmonia estão em coerência. E aí, automaticamente, isso interfere no meu atemporal. Tudo que a gente cria na nossa consciencialidade, no nosso campo de existência,
Nós estamos irradiando para o atemporal. Nós estamos jogando isso para o atemporal o tempo todo. Eu emito no meu presente, que é 4 aqui, que é o meu magnetismo, ok? Mas eu jogo no atemporal, que é 7, que é a origem. Eu jogo, estou interferindo na minha origem, eu estou interferindo no atemporal o tempo todo, de acordo com aquilo que eu estou desejando, definindo e decidindo. Se eu não tenho esse poder claro no meu dia a dia, se eu não tenho esse costume claro de desejar, de definir e de decidir as coisas, eu estou apenas vivendo a partir das experiências dos outros. É o que você estava falando antes, na verdade, porque se você não coloca consciência nisso, você vive o inconsciente. Então, a maioria das pessoas, nesse caso, vão ficar reclamando e se colocando numa posição de vítima, ao invés de falar, vamos todos nos unir e redefinir, então, essa posição de guerra para não guerra. Enfim. Exatamente. Legal. Certo, gente? Então é isso. Alguma pergunta, Mari? Não, tá, agora tá claro. O partilhada, imagino que é o momento, né? Que vem alguém que vem para uma coisa específica. Que aí eu continuar alguém. Isso, é quando você partilha alguma coisa com os outros. Então, por exemplo, a experiência, teoricamente, toda experiência ela é partilhada. Tá? Então, o partilhado, ele entra em doses menores em todas as fases anteriores. Porque na minha fase íntima eu estou partilhando com a pessoa. Na minha fase, que o que acontece? Na minha fase íntima, tem coisas que eu partilho com a pessoa ou não, consciente ou inconsciente. Tá? Então, eu posso ter uma partilha consciente. Na fase dela partilhada, é uma partilha consciente. Ok? Eu estou partilhando isso com a pessoa conscientemente. Então, essa informação que nós estamos tendo aqui, eu decidi partilhar com vocês esse conhecimento. Certo? Então, quando eu falo, eu decido compartilhar esse conhecimento, eu estou partilhando propositadamente. Mas só pelo fato de nós estarmos interagindo aqui, independente do que eu estou partilhando com vocês já estão recebendo uma partilha do que eu estou vibrando só por estarmos aqui. Então, existe a partilha do pessoal, que é inconsciente, só por estarmos no mesmo ambiente já estamos partilhando informações. A mesma coisa na íntima, no relacionamento íntimo, e a mesma coisa na continuada. Então, nós estamos partilhando, ele está lá um partilhamento inconsciente. Está acontecendo. Só que na partilhada é proposital. Eu quero partilhar isso com as pessoas, então eu vou direcionar a minha energia para aquilo. E aí, como eu quero partilhar as coisas com as pessoas, quando eu olho nas minhas definições de intenção, primárias, eu coloco lá meu desejo, definição e decisão dentro das minhas intenções, propositadamente. Então, todas as vezes que eu entrar no meu relacionamento de uma experiência partilhada, ele já está buscando um registro lá atrás. Que eu já tenho as minhas definições sobre como que eu quero partilhar isso com as pessoas. Eu quero partilhar isso de uma maneira amorosa, eu quero partilhar com as pessoas de uma maneira clara, uma maneira objetiva, uma maneira concisa. Ou tem situações em que eu vou colocar, eu quero partilhar com essas pessoas, que aí eu posso determinar isso tanto lá na matriz, como eu posso determinar isso em cada experiência. Todas as maneiras, tudo que eu vou partilhar com as pessoas aqui, tem que estar num sentido oculto. Tem que ter coisas ocultas. A mente da pessoa, ela não pode captar toda a informação que eu quero dar. Ah, Matheus, mas a gente faz isso? Sim, o tempo todo nós fazemos isso. Quando você conversa com o seu chefe, você tem uma reunião com o seu chefe, você vai partilhar com ele todos os seus pensamentos? Todos os seus sentimentos? Toda a sua visão que você tem sobre o assunto? Não, você vai filtrar. Então, você está direcionando. Nesta relação com o meu chefe, eu não quero que ele entenda isso, nem isso, nem isso, nem isso, porque eu não quero que isso seja evidente para ele. Eu não quero partilhar esse tipo de
informação. Eu quero partilhar esse, porque tem a ver com a minha relação com ele. Acabou. A minha relação com mulheres é a mesma relação que eu tenho com a minha esposa? Não, é diferente. Então eu oculto coisas. Eu não quero que elas sintam isso, que elas percebam isso, que elas entendam isso, que elas vibrem aquilo. Entende? Então eu estou filtrando. Então a gente tem que entender que na partilhada a gente tem sim as coisas que a gente quer mostrar e as coisas que a gente não quer mostrar. Faz parte da vida. A gente tem que sair daquela ilusão de que não, a gente tem que ser o mais transparente possível com todo mundo. Não, se for transparente com todo mundo, imagina o que vai virar. Aí não existiria a íntima e a pessoal daí. Exatamente. Faz sentido, então? É isso? Então tá bom. Pessoal, grato por vocês existirem. Gratidão. Vocês tenham um dia incrível, uma semana maravilhosa. Até o nosso próximo encontro. E façam aí as suas tramas para que a gente possa, no próximo encontro, a gente compartilhar sobre elas. Bom? Beijos. Tchau, Mari. Obrigada, beijo. Tchau, Cíntia. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.